Circle of Inevitability, capítulo 205. Banshee. Luiland balançou a cabeça. Não tenho ideia, mas quando a madame voltou ela também não estava bem. Então ela viu o castelo em ruínas e os itens importantes destruídos. Ela reuniu os restantes e se preparou para deixar Cordoue. Com base no que testemunhei, parece que Madame Poalis realmente brigou com outra pessoa. Lumian perguntou curioso, por que Madame Poalis não tentou trazer os mortos de volta à vida? Luiland olhou para Lumian, surpreso. Eu nunca te contei nada disso. Ou seja, ele queria saber como Lumian tinha esse conhecimento. Lumian sorriu, mas não deu nenhuma explicação. Luiland não conseguiu conter a vontade de revelar o segredo. Madame pode ressuscitar os mortos e restaurar seus corpos, mas está longe de ser perfeito. Os ressuscitados não são mais humanos. Eles são parte cadáver, parte monstro. Eles apenas retêm fragmentos de suas memórias originais e só podem existir por 7 dias. A habilidade de ressurreição de Madame Poalis é gravemente falha neste nível. Lumian ficou desapontado. Ele desviou o assunto. O que a Madame Poalis queria em Cordoue? Luiland pareceu confuso. Eu já não te contei? Lumian estava preparado e sorriu ao responder. Dado o que aconteceu depois, acredito que você pode ter uma perspectiva diferente agora. Luiland sentiu a necessidade de compartilhar a informação, então suspirou e disse, naquela época, eu não conseguia compreender. Fiquei até com medo. Foi por isso que dei dicas ao padre durante a missa, esperando ajuda. Sim, mais tarde descobri que Madame queria criar um mundo inteiramente novo em Cordoue. Neste mundo, quando os humanos morrem, suas almas retornam à terra e vagam pelo deserto. Em ocasiões especiais, eles podem voltar para casa e experimentar a alegria de reencontrar seus familiares. Ao redimir seus pecados, eles podem renascer, emergindo do ventre da mãe como fetos humanos. Paramita? Lumian lembrou-se do termo em seu sonho. Sim, Luiland respondeu, com medo evidente em seus olhos. Ele suspeitava que Lumian tivesse feito a pergunta para avaliar sua reação. Lumian sabia a resposta correta e procurou determinar se Luiland estava mentindo ou até que ponto sua história era falsa. Por que estabelecer a paramita? Lumian pressionou ainda mais. Ele só poderia perguntar sobre isso a Luiland, não a Madame Poalis. Luiland balançou a cabeça lentamente. Madame mencionou isso brevemente, mas foi muito vaga. Ela disse que havia estabelecido apenas uma paramita pequena e incompleta, uma parte da paramita completa. Ela também mencionou que, ao criar sua própria paramita, ela poderia agradar a mãe e suportar mais. Incompleta? O que aconteceria se aquelas madames conseguissem criar uma paramita completa? Lumian se perguntou se a construção de uma paramita em miniatura era um pré-requisito para seu caminho incomum em direção à divindade. Ele olhou para Luiland, tentando perguntar, qual é a sequência de Madame Poalis agora? A condição de Madame é bastante peculiar. Pode estar relacionada à destruição de sua paramita ou a qualquer outra coisa que ela possua, respondeu Luiland, parando no meio da frase. Por que não consigo controlar minhas palavras? Por que eu disse o que não deveria? Luiland percebeu que seu comportamento provavelmente foi influenciado por um dos poderes Beyonder de Lumian Li. Agora entendendo a causa, ele não se culpava mais nem se sentia ansioso. Sentiu uma sensação de alívio e relaxamento. Madame deve estar em algum lugar entre a sequência 5 e a sequência 4. Às vezes, ela exala uma aura imponente que faz as pessoas terem medo de olhar para ela. Outras vezes, não tem tanta grandeza. É uma reminiscência do estado que Madame Poalis exibiu em meu sonho. Lumian lembrou e declarou,
sequência 9. Vilão, sequência 8. Jardineiro, sequência 7. Feiticeiro herege, sequência 6. Semeador. O que vem depois da sequência 5? E a sequência 4? O que está além? Ele sabe mais do que eu esperava. Ao testemunhar Lumian lhe divulgar tantas informações sobre as sequências do caminho de uma só vez, Luiland não se atreveu a correr nenhum risco. Cedendo ao seu desejo de confiar nele, ele respondeu: Banshee é a sequência 5, e Soberano Maligno, também conhecido como Soberano Benevolente ou Madame Benevolente, é a sequência 4. Não sei o que está além disso. Sou apenas um jardineiro. Eu não possuo o direito de receber mais bênçãos e avançar para me tornar um feiticeiro herege. 1. Banshee. O nome implica uma mudança de gênero. Pulit se tornou Pualis. Títulos como Madame Lua e Madame Noite simbolizam divindade e semideuses, mas Madame Pualis não se encaixa exatamente no papel de Madame Noite. Lumian ponderou por um momento antes de direcionar a conversa para Cordu. Os primeiros seguidores de Madame Pualis na aldeia eram em sua maioria amantes e idosos? Isso mesmo, afirmou Luiland, assentindo. Pessoas como Naroka, que eram bastante idosas, sentiam muita falta de seus entes queridos que partiram. Ansiavam por vê-los novamente e se preocupavam com o que os aguardava após a morte. Eles experimentavam medo e saudade. Essa é a ajuda que Madame pode lhes fornecer. Infelizmente, Naroka faleceu repentinamente antes de entrar em Paramita completamente. Madame suspeita que ela descobriu o esquema do padre e foi morta por seu filho mais novo, que segue o padre. Isso explica tudo. Lumian obteve uma nova visão sobre a morte de Naroka em seu sonho. Sua morte foi o resultado de ter sido silenciada. Ava e Raymond provavelmente tiveram o mesmo destino. Suspirando, Lumian mudou de assunto. Quando você percebeu que algo estava errado com o padre? Luiland contemplou por um momento e respondeu: no início de janeiro, avistei as crianças na torre do castelo. Você não consegue imaginar como foi. Resumindo, isso me aterrorizou e quase me deixou louco. Eu estava desesperado para deixar a madame. Inicialmente, acreditei que ela era como aqueles fanáticos místicos que gostam de comprar revistas como Física e Lotus e se envolver em práticas fúteis. Não achei que houvesse algo errado. Porém, com o passar do tempo, percebi que os demais moradores do castelo foram se tornando cada vez mais peculiares. O administrador trancou a si mesmo e a madame em seus quartos em 2 ocasiões distintas, coincidindo cada vez com o nascimento de um filho. Meus criados e criadas muitas vezes faziam o mesmo, e madame era notavelmente compreensiva com seu comportamento. De vez em quando, o choro distante de um bebê chegava aos meus ouvidos, causando profundas suspeitas dentro de mim. Aproveitando a oportunidade apresentada pela ausência de madame e pela falta de vigilância dos outros, entrei furtivamente na torre. Oh, mãe, a visão que me recebeu foi totalmente aterrorizante. Luiland, que originalmente pretendia falar sobre o comportamento anormal de Guillaume Benet, viu-se incapaz de conter seus pensamentos sobre o incidente da torre do castelo e começou a divagar. Lumian podia imaginar vividamente a cena, pois a testemunhara em seu sonho. Crianças humanas com garras semelhantes às de pássaros, esparramadas contra as paredes, densamente amontoadas e espalhadas por toda parte. Luiland engoliu em seco nervosamente e continuou seu relato. Inicialmente dei dicas ao padre durante a missa. Mais tarde, aproveitei a oportunidade para revelar a ele a anormalidade de madame. Suspeitei que ela pudesse ser uma seguidora de uma divindade maligna. Ele me instruiu a manter segredo e não me expor, garantindo-me que iria lidar com a situação. Foi por volta de meados de janeiro que as coisas pioraram.
O padre continuou sua rotina normal como se nada estivesse errado. Apesar de minha repetida insistência, você finalmente descobriu a verdade e me ameaçou. Depois disso, Sewell, o motorista da carruagem, e eu recebemos uma revelação. Nos arrependemos e nos comprometemos de todo o coração com Madame. Então, em março, o padre lançou repentinamente um ataque ao castelo com um grupo de pessoas. Louis tem conhecimento limitado sobre a situação do padre. Quando Lumian perguntou mais sobre o que havia acontecido em Cordoue, Louis parecia não estar familiarizado com as circunstâncias da aldeia. Isto está alinhado com o seu papel como mordomo do castelo, cuidando principalmente dos assuntos em Dariege e outras cidades. Ele apenas mencionou que desde janeiro os moradores de Cordoue discutiam frequentemente horóscopos, acreditando que isso lhes traria glória e alteraria seus destinos. Antes disso, apenas seguiam certas tradições folclóricas para evitar quaisquer mudanças no seu destino. Discussões específicas sobre esses assuntos eram raras. Com o entendimento de que o ex-administrador Belst e a empregada de Madame Poales, Cat, eram agora feiticeiros hereges, e que Madame Poales havia deixado Cordoue antes da quaresma, Lumian percebeu que não iria obter mais informações de Louis. Sabendo quando parar, Lumian fez uma pergunta direta: onde Madame Poales está morando agora? No Quartier de Noël. Louis instintivamente moveu-se para cobrir a boca, mas acrescentou outro detalhe: Rue Scott Brun. Rue Scott Brun no Quartier de Noël. Um mapa de Traer tirado de um artigo de revista passou pela mente de Lumian. Quartier de Noël ficava a nordeste de Le Marché do Quartier du Gentleman, dividido pelo rio Isrenzo. Era conhecido por seus numerosos hospitais, incluindo a Casa dos Veteranos e o Hospital dos Soldados Feridos. Além disso, por estar situado nos subúrbios, ostentava uma boa parcela de terras agrícolas. Lumian absteve-se de pressionar Louis ou de intensificar seu desejo de extrair mais informações. Em vez disso, sorriu e disse: não tenho más intenções em relação a Madame. Desejo apenas falar com ela sobre os acontecimentos em Cordoue. Eu permitirei que você parta. Por favor, informe Madame Poales que se ela estiver disposta a se encontrar comigo, poderá escolher a hora e o local. Ah, por favor, envie sua resposta ao quarto 302, na Rue des Pavés, número 9, Quartier du Jardin Botanique, antes de amanhã à noite. Era um esconderijo que Lumian havia preparado no Quartier du Jardin Botanique, e agora finalmente serviria ao seu propósito. Louis soltou um suspiro de alívio antes de responder com cautela: entendi. Pensamentos ansiosos o atormentavam, temendo que Lumian pudesse permitir que ele partisse apenas para segui-lo. No entanto, considerando a evidente capacidade de Lumian de descobrir o paradeiro preciso de Madame sem insistir no assunto, Louis viu-se compelido a depositar sua confiança na amizade de Lumian. Ele então apontou para seu short e comentou: não posso sair vestido assim. Nota 1. Não faço a mínima ideia do porquê usaram adjetivos tão opostos como evil e benevolent para a mesma sequência, talvez dependa do Beyonder. Ponto.